tarde! Seja bem-vindo! Hoje é dia de mais uma live e hoje é dia de falar sobre dinheiro, sobre a visão sistêmica com relação ao dinheiro. E, quando a gente olha para a nossa vida, a gente foi aprendendo um monte de coisa que não é tão legal sobre dinheiro e hoje eu vou falar justamente sobre isso. Então, deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje, eu vou colocar só a palavra dinheiro. Aí, perfeito. Marival, sejam muito bem-vindas. Oi, é isso. Hoje é dia de falar de dinheiro. Coloquem saquinhos de dinheiro, dólar, tudo por aqui. Lembra de clicar no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam assistir a nossa live. E vamos lá, gente. Hoje vai ser bem mão na massa mesmo. Ontem eu fiz uma live falando sobre como lidar com o medo de errar. Hoje é dia de falar sobre dinheiro. Amanhã eu vou falar sobre autoconfiança e merecimento, que está muito relacionado também à questão do dinheiro. E na sexta-feira é dia de falar de criança interior. Porque se a gente não olha, não cuida da nossa criança, a gente também não consegue fazer esse movimento para a mulher adulta que faz dinheiro. Porque a criança ela só quer receber, ela não consegue fazer, E nós como adultos que conseguimos colocar a mão na massa e fazer. Então bora lá, gente. Por que a live chama, visão sistêmica sobre dinheiro? O que quer dizer, essa visão sistêmica? E hoje vai ser uma live bem prática, bem rápida mesmo, porque o dinheiro é isso, Ele é energia de vida, ele é movimento, e é justamente assim que vai ser a live de hoje. O que é essa visão sistêmica, Quando a gente fala de visão sistêmica, é uma forma de olhar para o todo, Nós vivemos dentro de sistemas, então o nosso primeiro sistema e o mais importante é o nosso sistema familiar. Então, quando você olha para você, seus irmãos, pais, avós, bisavós, tataravós, enfim, e todo mundo que faz parte do seu sistema familiar. Todo mundo que veio antes de você, todo mundo que veio depois de você é o seu sistema familiar. Dentro da empresa, comecei a trabalhar em uma empresa, trabalho em uma empresa. Existe o sistema daquela empresa. Tem um grupo de amigos, é o seu sistema ali dentro daqueles amigos. É como se cada sistema... Isso aí, Val, coloca dinheirinho, gente. É como se cada sistema... Cada grupo ali que a gente convive fosse um grande sistema, como se fosse um grande tecido. E aí, quando a gente olha para um tecido bem perto, a gente vai vendo que existem as tramas, E aí, cada trama tem vários fios. E é como se cada um de nós fosse um fio, E quando a gente olha para o dinheiro com esse olhar sistêmico, te permite ter uma visão macro. E não olhar somente para o dinheiro como uma cédula, ou como um cartão de crédito, ou como um Pix, ou como um investimento, ou como um Bitcoin, enfim. É olhar para o dinheiro como ele realmente é, como energia de vida que ele é, como leite materno da vida que ele é. E eu vou explicar isso aqui para vocês hoje. E olhar e entender também qual é a forma que hoje você vê o dinheiro, que você aprendeu sobre o dinheiro, que o seu sistema familiar se relaciona com o dinheiro. E quando você ouve a palavra dinheiro, como é isso para você? Porque racionalmente a gente sabe, Nossa, eu quero mais dinheiro. Só que se também tem um ponto importante com relação ao racional, tá? Se você falar, eu quero ganhar um monte. Primeiro, ganhar quem ganha criança. O adulto faz. Segundo, um monte, para mim pode ser um valor, para você pode ser outro. Então, o universo, a energia, enfim, o que você entende aí dentro de você, não entende meias palavras. É importante você vibrar, focar a sua energia naquilo que você quer. Então, por exemplo, qual é a sua meta? O quanto você quer fazer de dinheiro até o final de 2023? O quanto você quer fazer de dinheiro mensalmente? O quanto você quer aumentar a sua renda? E por que esse dinheiro é importante na sua vida? Isso eu tô falando da forma racional, que também é importante.
ter esse olhar estratégico, porque a partir do momento que racionalmente eu escrevo, aí eu consigo focar minha energia. Então, o quanto você quer fazer de dinheiro, que o adulto faz. E o que esse dinheiro vai te trazer? Porque muitas pessoas, e quando a gente olha para a nossa história, muitos de nós aprendeu a olhar dinheiro para pagar conta, para pagar boleto, é que eu quero ter liberdade financeira. O que é liberdade financeira para você? O que isso vai te trazer? Porque a nossa mente só nos permite onde a gente consegue sentir realmente que a gente pode. E por isso que eu falo que é tão importante a gente aprender ou reaprender a sentir. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado a anestesiar nossas emoções, e se dinheiro é energia de vida, eu anestesio umas emoções, percebe que também não casa? Então a gente precisa se permitir sentir. O que o dinheiro vai trazer de legal na sua vida? Existem pessoas que gostam bastante de viajar, de ter experiências diferentes, de às vezes ir em um restaurante diferente, de ter uma casa de uma determinada forma, de ter mais conforto, enfim, o que esse dinheiro vai te proporcionar? Mais. O dinheiro, ele tá ali no mais, né? Mais vida. E por que eu falei? E me fala se tá fazendo sentido, ou coloca aqui nos comentários, ou clica aqui no coraçãozinho para eu saber, que eu vou me empolgando e às vezes eu tô aqui acelerada no que eu tô pensando e você fala, calma aí que não conectei isso aqui. Então, vai me falando, vai clicando aqui no coraçãozinho para eu saber. E se for tendo alguma dúvida, manda aqui que eu vou respondendo também, tá? No começo da live eu falei, né, que que o dinheiro é energia de vida, né, o leite materno da vida. O que isso quer dizer? O dinheiro, gente, ele realmente, como eu falei, ele não é uma cédula, ele não significa cédula, o salário no fim do mês, o pagamento pelo seu serviço, pelo seu produto, um cartão de crédito, né, antigamente o cheque, ele é muito mais que isso, o dinheiro é energia. Então, toda vez que eu estou com a minha mentalidade olhando com medo, o dinheiro se afasta. Porque percebe que medo e vida, o medo geralmente nos trava de viver a nossa vida e os nossos sonhos. E quando eu falo, né, que o dinheiro é o leite materno da vida, porque o que acontece? Quando a gente nasce, quando a gente tá lá na barriga da nossa mãe, né, tem o cordão umbilical e a gente tá ali sendo alimentado e tá tudo bem. Quando a gente nasce, que é o nosso primeiro sucesso, né, o nosso nascimento, como que a gente recebe esse nutrir da vida? Como que a gente recebe o alimento pra gente conseguir sobreviver? Através do leite materno. É o nosso primeiro nutrir da vida. Só que quando nós somos... E aí, quando a gente é criança, a gente vai ganhando, né? A criança não tem força, a criança precisa brincar, amar, se divertir, ela não vai lá trabalhar e fazer dinheiro, ela ganha. Quando nós nos tornamos adultos, como adultos, o que a gente precisa fazer? Fazer dinheiro. E aí o nosso nutrir da vida vem através desse dinheiro que, como adultos, nós fazemos. Então, é muito importante você começar a ter esse olhar de caramba, o dinheiro é uma energia de vida, é o leite materno da vida. Quer ver só como a gente vai aprendendo coisas ruins com relação ao dinheiro, e a hora que você começa a mudar essa visão, já vai trazendo mais leveza? Vou trazer alguns exemplos aqui, um exemplo aqui para você. A Mari falou assim, tenho dificuldade em estabelecer um valor que você quer fazer ainda esse ano, Mari, é isso? Aí, o que é importante? É pensar assim, ó, se ninguém fosse me julgar, se eu não sentisse culpa, se eu olhasse pro dinheiro como algo bom, quanto eu gostaria de fazer de dinheiro? E aí, gente, o que é importante também? Quando a gente vai estabelecer essas metas, primeiro, não colocar uma meta que, eu vou dar um passo, já vou conseguir, né? Colocar uma meta que traga um desafio, mas que ao mesmo tempo seja tangível, né? Seja real. Então, por exemplo,
eu tenho meu negócio, né? Então eu consigo identificar e estabelecer formas de fazer mais dinheiro. Quando a gente trabalha, por exemplo, no mundo corporativo ou é concursado, muitas vezes é um salário fixo, né? Existem pessoas que têm um salário variável. Mas, por exemplo, se você tem um salário fixo, o que é importante? Eu quero fazer mais do que esse X que eu faço hoje. Ok, coloco o valor e começo a pensar também, como que eu vou fazer isso? Que passos que eu preciso dar, tá? E aí vamos voltar lá para a energia de vida e para o dinheiro. O que geralmente a gente aprende? Quem quiser coloca aqui nos comentários para mim o que eu via sobre dinheiro, mas que eu via de coisa ruim. Né? Geralmente a gente ouve assim, dinheiro é sujo. E quando os pais, né, falam para a criança que o dinheiro é sujo, não é no intuito de falar, geralmente não é no intuito de falar que o dinheiro é ruim. É de falar assim, olha, não fica pegando nessa cédula que passou na mão de muita gente, depois você vai colocar a mãozinha na boca. Só que geralmente isso não é explicado para a criança, é só assim, não pega isso aí que dinheiro é sujo, isso aí não é coisa para você, enfim. O que a gente começa a aprender dentro de nós? Caramba, esse negócio é ruim, né? Dinheiro não dá em árvore, mas vale um passarinho na mão do que dois voando, aí a gente aprende que não pode arriscar. E um monte de coisas, né? Pobre não tem gosto, isso não é pra você. E muitas vezes, quando eu tô falando isso, não é sobre os pais quererem falar que você não pode ganhar dinheiro, que você não tem direito a nada. Na maioria das vezes é por amor, por proteção de, menos, cuidado, não vai se machucar. Então, se eu vou aprendendo desde lá de trás que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, como que eu olho para o dinheiro hoje? Eu consigo olhar ele e aí comece a pensar com você, né? Você consegue olhar ele como energia de vida, como leite materno, né? Como leite da nossa vida, né? Como a forma de nutrir a nossa vida. Ou como, é sujo, nossa, vou precisar correr, lavar a mão e não sei o quê. E eu quero te convidar para fazer um exercício a partir de agora na sua vida, que é uma das orientações que eu passo dentro da mentoria quando a gente começa a trabalhar as questões com relação ao dinheiro. Se você tem uma cédula, e tenha sempre, na verdade, cédula, notas de dinheiro na sua carteira, começa a olhar, pega essa cédula. E pode ser que o primeiro impulso que venha é, sujo, um monte de gente pegou e tá tudo bem, né? Mas aí é você começar a olhar e falar assim, caramba, esse dinheiro já passou na mão de tanta gente. Esse dinheiro pode ter alimentado uma família, pode ter pago a energia elétrica. Olha que incrível, quanta vida já foi nutrida através desse dinheiro. Porque aí você começa a mudar o seu olhar com relação a isso. Com relação a esse nutrir da vida, com relação ao dinheiro. Então, procure sempre realmente fazer esse exercício. Veja se você tem costume de ter notas, né, cédulas de dinheiro na sua carteira ou não. Como é isso? Hoje você consegue olhar para o seu dinheiro, olhar para a sua conta bancária, olhar para as suas contas, se responsabilizar em, nossa, que forma que eu vou fazer mais dinheiro? Porque existe sim essa parte sistêmica, essa parte emocional, essa parte das crenças que eu tô trazendo aqui para vocês. Mas existe também a parte que dá um friozinho na barriga, mas que a gente precisa se responsabilizar em fazer o negócio acontecer. A Mari falou assim, e quem não foi amamentado no peito, né? Porque de alguma forma foi com a mamadeira. Aí, Mari, nesses casos, cada caso é um caso, tá? Mas geralmente fica alguma ferida, alguma coisa que a gente precisa trabalhar, tá? Para você ter uma ideia do quanto isso é importante, às vezes a gente não dá o devido valor para pequenos detalhes de situações que foram acontecendo na nossa vida. Teve uma pessoa que eu atendi e que ela tinha problema com roer unha. E aí o que aconteceu, que a gente foi identificar,
que vinha desde a infância, tipo, ela não tinha memória de não roer unha. O que a gente identificou? Lá atrás, na época que ela era bebê, que a mãe estava amamentando, a mãe levou um susto, aconteceu uma situação específica lá e tirou a criança e aquela situação se tornou um gatilho para ela descontar isso dentro não, né? Roendo as unhas. Então, cada situação é uma situação, mas quando trava esse fluxo, né? Que é o que a gente chama de movimento de amor interrompido, então a criança, esse bebê nasceu, estava ali conectado com essa mãe, fisicamente e emocionalmente, e aí a hora que ele nasce, ele não tem acesso a ela, né? Ele não tem acesso a receber esse leite materno. É o que a gente chama de movimento interrompido. O que isso quer dizer? Vamos lá pegar as nossas canetas representantes. Então, aqui é o bebê, aqui é a mãe. Eles estavam aqui unidos, enquanto o bebê estava na barriga, né? Tava ali no útero da mãe. O bebê nasceu. Qual que é o movimento? Ele vem aqui, vai mamar e essa conexão continua através do peito até esse peito se tornar desnecessário e aí vai tendo todo esse processo. Se existe essa interrupção, é o que a gente chama de movimento de amor interrompido. É como se tivesse um movimento na sua vida que foi travado. E aí, por exemplo, o que isso pode afetar na fase adulta, Su? É como se aquela criança não tivesse conseguido acessar 100% dessa mãe, porque houve um movimento ali que foi interrompido e que ficou gravado dentro dela. O dinheiro pode ter impacto, né, a vida financeira com relação a essa pessoa? Sim, porque esse primeiro nutrir da vida é justamente relacionado à mãe. E geralmente a forma que eu olho para minha mãe, em quem ela é nua e crua, é a forma que eu olho para o dinheiro. Então, se hoje se existiu lá atrás esse movimento de amor interrompido, de eu não ter recebido peito, às vezes a criança precisar, nascer prematura, precisar ficar internada, enfim, aconteceu alguma coisa que interrompeu, geralmente, por que eu falo geralmente? Porque cada caso é um caso. Na fase adulta, a pessoa sente como se fosse uma barreira. Ela fala assim, Su, eu quero fazer uma coisa, mas parece que não vai. O dinheiro tô quase para conquistar, para fechar esses clientes e alguma coisa acontece. Por quê? É aquela barreira que tem desde lá de trás. E aí é importante a gente trabalhar esse movimento para que ele se conecte novamente. E a partir daí, eu recebendo esse nutrir aqui, primeiramente da mãe, eu consiga fazer esse nutrir da vida através do meu dinheiro. Su, essa situação é só com relação ao leite materno? Não. Né? Existem pessoas que, por exemplo, eu era filha única. E aí nasceu meu irmão e tinha um monte de problema de saúde, e aí minha mãe parou de me dar atenção e aconteceu isso, ou minha mãe precisou trabalhar. Também é um movimento de amor interrompido. Então é muito importante, por isso que eu sempre reforço aqui, que cada um vai olhando para a sua história e veja como você se sente também. A hora que eu falo, nossa, a forma que você olha para sua mãe, provavelmente é a forma que você olha para o dinheiro. Se eu não consigo olhar para o dinheiro, eu não consigo olhar para minha conta bancária, pensar no que eu tenho que pagar, falar sobre dinheiro é um negócio que me dá... Mas eu olho para minha mãe, será? Será que você consegue olhar para ela e aceitar ela do jeito que ela é? Como uma pessoa bem comum, com seus erros, com seus acertos. Porque todos nós, enquanto crianças, a gente cria uma imagem de mãe e de pai que muitas vezes não é a real. Né? Às vezes a gente ouve os amiguinhos e ouve uma parte da história, né? Porque a gente não tá lá na casa deles para ver o que aconteceu. Ou a gente vê, nossa, olha que legal, a mãe do amiguinho fez isso, fez aquilo. E nós vamos criando expectativas. E nós vamos idealizando mães ou pais que na verdade não existem. Que só existem na cabeça daquela criança. E aí na fase adulta...
É como se eu buscasse que aquela expectativa fosse atendida a qualquer custo. E aí eu não consigo olhar para os meus pais de verdade como eles são, principalmente para minha mãe, né, no caso do dinheiro. E aí pro dinheiro fica meio difícil olhar porque eu não consigo aceitar aquela pessoa, que é minha mãe, ser daquele jeito. Eu quero mudá-la. Eu queria que ela fosse igual a mãe do vizinho. Eu queria que ela aceitasse tal coisa. Eu queria que ela não sei o quê. Ou muitas vezes o que a gente faz é buscar o que a nossa criança sentiu que faltou, e é claro que é importante a gente cuidar, a gente vai falar na sexta sobre a criança, da nossa criança ferida, das nossas feridas. Só que se eu, como adulto, não cuido da minha criança, fico, ó, faltou isso, minha mãe fez aquilo, meu pai fez aquilo outro, eu fico retraumatizando algo que já aconteceu, eu não consigo olhar para a vida, lembrando que o dinheiro é energia de vida. E aí, mais do que isso, eu vou projetando. Presta atenção nisso, que é muito importante. Eu vou projetando a expectativa que eu tinha da forma que eu queria que minha mãe fosse nas outras pessoas. Então, se eu tinha expectativas com relação que minha mãe fosse mais carinhosa, me desse mais atenção, dissesse que era orgulhosa de mim, enfim, o que eu vou fazer na fase adulta? Buscar em outras mulheres essa aprovação. Buscar ser a pessoa mais querida, mais perfeita, enfim. Ou, eu senti que minha mãe não foi carinhosa. Eu vou ser a mãezona de todo mundo. Porque como eu julgo que ela fez errado, eu quero fazer completamente diferente. Só que a gente não dá conta. Porque, mais uma vez, ou quando eu quero fazer algo, porque eu acho que meus pais, minha mãe fez muito sacrifício, muito não sei o quê, e eu olho para trás e não consigo olhar para minha vida, quando eu quero fazer o oposto, ou quando eu vou buscando minha mãe ou meu pai, né, transferindo essa expectativa para outras pessoas, eu não estou olhando para minha vida também. E se o dinheiro é energia de vida, eu não olho para o dinheiro. Faz sentido isso para vocês, gente? Tem alguma dúvida até aí? Su, como que eu lido com tudo isso? E agora me lasquei. Primeiro ponto, gente. As nossas questões, principalmente com relação às duas relações mais importantes da nossa vida, que é pai e mãe, são coisas que é um processo e que a gente vai trabalhar, olhar e cuidar e curar a vida toda. Mas a gente precisa estar disposto a fazer isso. Existe um passo a passo que é importante a gente fazer. Qual que é o meu objetivo aqui na live com vocês? E no workshop no dia 31, na segunda, a gente vai ter exercícios para trabalhar tudo isso. É trazer consciência. É falar, caramba, olha, dinheiro na carteira? Nunca tenho. Aí eu pego o dinheiro e já me dá um faniquito que eu preciso lavar a mão. O exemplo que a Mari trouxe, a hora que eu quero pensar em um valor que eu quero fazer de dinheiro até o fim desse ano, eu não consigo pensar. Ou tem pessoas que falam e que justificam, que fica com vergonha. Tem um monte de gente que eu atendo que quando começa a mentoria, a gente vai trabalhar especificamente essa parte do dinheiro, começa a ficar com vergonha que acha que se tivesse um buraco se enfiava. Porque é como se dentro de si não tivesse permissão para sonhar, para fazer dinheiro. Seja porque aprendeu que dinheiro é algo ruim e percebe, gente. Clica aqui no coraçãozinho para eu só saber que vocês estão aqui, que tá fazendo sentido. E percebe que essa construção com relação ao dinheiro como sendo algo ruim vem em tudo, né? Quando a gente olhava, como eu sempre trago aqui para vocês, contos de fadas. Por causa do dinheiro as pessoas passavam a perna e aquela pessoa era má. A época que novela tava no auge. Olha, aquela pessoa tinha dinheiro, era egoísta, era não sei o quê. A gente já vai aprendendo a sofrer. Você é humilde. Só que o que se aprende ali em desenho, a gente aprende em novela, tudo era se lascar. E aí percebe que é como se eu não tivesse permissão para olhar para esse dinheiro.
E quando eu falo isso, o que é importante? Isso não vai e não está no nosso racional. Não tá. Porque pode ser que da boca pra fora você fale, não, eu tenho permissão, eu quero isso, eu quero aquilo, e uau, e não sei o quê. Mas eu quero entender dentro de você. Hora que você pega uma cédula na mão, hora que você fala a palavra dinheiro, hora que você assume, é minha responsabilidade fazer esse dinheiro. Que legal, esse dinheiro vai vir através do meu trabalho. Como que é isso para você? Caramba, eu posso ser a pessoa que vai fazer mais dinheiro da minha família. Eu posso ser a primeira mulher a ter sucesso na minha família. Eu posso ter o melhor carro da minha família. Como que é isso para você? Chegar no meio da sua família, um jantar, um almoço que tá todo mundo com um carrão. Como você se sente? E como é para você entender que a responsabilidade desse mais é sua? E que o dinheiro não é, como a gente aprendeu, algo ruim, sujo. Pelo contrário, ele traz coisas incríveis. Se conecta com isso. E a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, como a gente fez ontem, na nossa live de ontem, uma visualização bem rapidinho. A gente está fazendo exercícios mais curtos na live. Na segunda-feira, dia 31, às 7 horas, tem um workshop gratuito e online, que a gente vai ter exercícios mais profundos. Então, finalizando a live, se você quiser participar, na minha bio, que é no perfil, tem um link, é só clicar lá e se inscrever, vai chegar o link de acesso e na segunda-feira a gente vai aprofundar ainda mais, tá? Mas antes da gente fazer o movimento de hoje, eu quero trazer mais 2 reflexões para você. E muitas vezes, tem muitas pessoas... na mentoria em grupo isso fica muito nítido, né? Porque ali tá o grupo e aí já a mulherada vai trazendo os desconfortos. Tem pessoas que quando a gente começa a falar sobre dinheiro, olha, fala, nossa, dinheiro é algo bom. A gente começa a falar, revira estômago, dá tontura, dá dor de cabeça, dá desconforto, dá sono. Olha como a mente da gente é sensacional. Pode ser sensacional. E você olha e fala, isso eu não tô achando sensacional não é gostoso isso. Mas quando você olha, o quanto é incrível. E o quanto a gente pode olhar com carinho. Não é nem nossa mente, é a nossa alma. Nosso coração. Como que tá sendo para você ouvir ou repetir tantas vezes a palavra dinheiro? O que você ouvia na infância? Mais do que isso, é um exercício que eu quero que você pense e que a gente vai trabalhar na segunda-feira. Como você recebia dinheiro quando era criança? Quando às vezes precisava pagar alguma coisinha na escola, comprar um lanchinho, ou comprar algum material para a escola. De quem você recebia dinheiro? Como que era? Era em segredo? Você ouvia para não gastar com bobagem? Como você se sentia ao receber esse dinheiro? Porque provavelmente se você não cuidou disso, a imagem e a sensação que você tem de receber esse dinheiro lá atrás, quando você era criança, se repete na sua vida adulta. É onde você não consegue valorizar financeiramente o seu trabalho. É onde às vezes tem dificuldade de cobrar, de fazer mais dinheiro. Ou onde a sua criança ficou esperando receber e não recebeu e hoje está até agora esperando receber alguma coisa de alguém. Quem te dava o dinheiro lá atrás? Olha lá, eu sempre tinha que lavar a mão. Eu também aprendi que o dinheiro era sujo. Hoje eu sei que era porque meus pais não queriam que eu colocasse mão no dinheiro e colocasse mão na boca, né? Porque a criança... Mas a partir de agora é quanta vida. Quando vocês forem num restaurante, vai pagar pelo seu alimento, quando for pagar a conta de luz, quando for pagar a sua internet, caramba!
esse dinheiro vai alimentar uma família, tá gerando emprego. Porque se cada coisa que você for pagar, for comprar, for investir, for com pensamento de escassez, ou se cada vez que o dinheiro vier já começa a dar aquele negócio, ele não fica. E o último ponto, antes da gente fazer o exercício, é como o seu sistema familiar se relaciona com o dinheiro. Como era ou como é a relação dos seus pais com o dinheiro, dos seus avós, quando você olha para sua família e conecta com a palavra dinheiro, o que é a primeira coisa que vem? Me lembro claramente que eu queria uma determinada boneca e minha mãe comprou outra, foi muito triste, nunca brinquei com aquela que ela me deu. Porque às vezes aquela era muito cara. Né? E a criança não tem noção. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu, quando era criança, olha a inocência, gente. Tinha cheque na época, né? E eu achava que o cheque era infinito. E às vezes eu não entendia. Ia comprar uma coisa e às vezes meus pais falavam que aquilo não tinha dinheiro, ou que mês que vem ia comprar, né? Que uma vez no mês ia fazer aquele mercado e depois, né, tinha que dar uma segurada. E eu não entendia, porque eu falava, mas eu pensava, né? Eu nunca fui uma filha de retrucar, eu sempre fui a filha boazinha. Mas na minha cabeça o cheque era infinito, eu pensava, é só dar um cheque, né? Só pegar um papel e dar. Aí a criança não tem noção. E aí dentro da minha mentalidade de criança, eu vou registrando as informações ali do jeito que tá na minha cabeça. Uma delas era que o cheque era infinito. E aí não foi o que eu registrei. Mas eu poderia ter registrado de, caramba, eles não querem me dar nada. No meu caso não foi isso, eu sempre fui a filha que não quis dar trabalho. Mas percebe que é muito da interpretação da criança dentro daquele ambiente? Ó, a Mari recebia o dinheiro da mãe, e como que você recebia esse dinheiro? Como que você se sentia? Tem criança que sente culpa de, nossa, eu sei que eles estão deixando de fazer coisa por eles para me dar. Tem crianças que muitas vezes, que eu já atendi, que eu via dos pais, ó, sacrifício que eu tô fazendo por você. Ou que via o pai, a mãe chegando tarde do trabalho para conseguir dar sustento, dar uma boa educação. Percebe como o dinheiro vai sendo construído como algo sofrido? E como, mais uma vez, como é a relação do seu sistema familiar com o dinheiro? Que foi o que eu perguntei para você. A hora que você pensa nos seus pais, nos seus avós, né? Hoje é dia dos avós, eles são tão importantes na nossa vida. Nos seus bisavós, na sua família, na sua ancestralidade. E pensa no dinheiro. Qual que é a primeira palavra que vem? É algo positivo? Ou vem, ai, trouxe injustiça, trouxe brigas, trouxe roubos, trouxe abusos? O que o dinheiro, qual a conexão que você faz entre o dinheiro e o seu sistema familiar? Porque dependendo da forma que você olha e da sensação que você tem, não de racionalmente, não. Ah, isso o dinheiro foi energia de vida. Não, ninguém pensa assim. É dentro de você, o que você sente aí. Porque pode ser isso, essa sensação, a sua grande trava financeira hoje. Porque quando a gente olha, inclusive para o nosso país, para a colonização do nosso país, já foi construído um negócio de dinheiro é ruim. Olha como o nosso país foi roubado, olha isso, olha aquilo. Teve uma pessoa que veio para eu fazer constelação, que tinha questões com dinheiro, e dentro da ancestralidade dela por parte do pai, era indígena. E dentro dela estava gravado que o dinheiro era algo ruim, que só tinha feito mal. Enquanto ela não trabalhou essa trava, ela não conseguia, porque ela estava na dor daqueles índios.
Su, é tudo por conta do meu sistema familiar? Não. Porque às vezes a gente tende a culpar também, né? É porque ó, a gente diminui até a dignidade deles. É porque teve muita dor, teve muita injustiça lá, é por isso que eu não faço dinheiro, por conta de... Não. Sim, existem coisas, por isso que é sempre importante a gente olhar primeiro para trás, tratar as nossas questões para depois olhar para frente. Então, existe essa parte sistêmica, porque vai passando de geração para geração, né? A epigenética já comprova isso. Então, tanto os nossos talentos, quanto as dores, os traumas, as feridas do nosso sistema familiar. Existe sim essa parte que é importante trabalhar e que dentro da constelação, dentro dessa visão sistêmica, você consegue entender, ter um novo olhar para poder destravar. Existe essa parte de construção de crenças e de pensamentos de acordo com o que você viveu, que foram registrados aí dentro de você e que precisa movimentar e ressignificar. Mas existe também a parte da gente entrar em ação, da gente se movimentar, da gente ir apesar do medo, porque aí a partir do momento que eu olhei para minhas feridas, olhei para os meus medos, olhei para os meus talentos, olhei com dignidade para minha ancestralidade, falando, caramba, então passaram por cada coisa para que eu pudesse estar aqui hoje. A partir daí, eu pego minhas coisinhas, olho para minha vida e falo, agora é comigo. Mas minha mãe, resolve lá e volta, agora é com você. Mas agora é com você. Sem transferir busca de mãe para outras pessoas, busca de pai para as outras pessoas, busca de aprovação para outras pessoas. Porque como adultos, inclusive cuidar das feridas da nossa criança é com a gente. Inclusive, cuidar da forma de olhar para o dinheiro é com cada um de nós. E agora a gente vai fazer, para quem, isso eu não sei, na minha ancestralidade eu não sei nada de informação, não sei o que aconteceu, a hora que eu penso no dinheiro não consigo pensar nada, não sei praticamente nada da minha família. A gente tem um workshop na segunda, no dia 31. Como eu falei, precisa se inscrever para você receber o link. Até segunda tem alguns dias. Então faz o seguinte, começa a pesquisar. Pesquisar na internet. Quem quiser depois me manda um direct que eu mando um link de um site que você consegue buscar. Pesquisar com seus familiares. É um bate-papo tão gostoso você falar com seus familiares e ouvir sobre a história que aconteceu para que você pudesse estar aqui hoje, que muitas vezes a gente não dá valor. Porque essas histórias que você vai ouvir fazem parte de você. Então vai fazendo essa busca no decorrer dessa semana. Mas você não falou que tem que olhar para frente? Sim, mas precisa resolver primeiro lá atrás. Então faz essa busca para na segunda-feira você já estar com tudo pronto para o nosso workshop, para a gente trabalhar tudo isso. Porque aí você vai olhar para trás, olhar o que precisa ser olhado, para aí sim poder olhar para frente. Sem buscar mãe em outras pessoas, sem buscar pai em outras pessoas, sem buscar ser mãe ou pai de outras pessoas, porque a gente também não é. Só de quem realmente são os filhos que nasceram da... Enfim. Porque quem aprendeu lá atrás também a ser responsável pelo pai, pela mãe, vai transferindo também. Só que no fundo, é aquela criança falando assim, mãe, como que cuida? Você não fez assim comigo e eu senti muita falta. Vamos lá, então vamos fazer nosso exercício de hoje. Fica num lugar confortável, vai ser bem rapidinho. Lembrando de, depois que finalizar aqui, entrar no perfil, tem o link lá para você fazer sua inscrição para o workshop segunda-feira. É gratuito, mas precisa se inscrever para você receber o link de acesso, tá? Se eu não conseguir achar de jeito nenhum, manda direct, que aí eu te passo o link e você faz a sua inscrição, tá? Amanhã e sexta também tem live, 13h. Amanhã a gente vai falar sobre autoconfiança e merecimento, que tá totalmente relacionado ao dinheiro. A dinheiro, vendas, realização, enfim.
E na sexta-feira a gente vai falar sobre criança interior, porque se eu não faço esse movimento também, da menina para a mulher, do menino para o homem, eu fico sempre buscando aceitação, aprovação, e não olho para mim, tá? Bom, espero que nesse tempinho vocês tenham se acomodado. Falei tempinho, um ponto importante com relação ao dinheiro. Perceba como você fala também do dinheiro essa semana, tá? Até segunda-feira vai prestando atenção. Você fala dinheirinho, você fala as coisas no inho, um trabalhinho, um ninho, uma blusinha. Porque lá atrás, geralmente quando a gente começa no nosso primeiro emprego, né? Às vezes a gente ouve o pai e a mãe falar, fulano vai ganhar o dinheirinho dela. Só que adulto não ganha dinheirinho, adulto faz dinheiro. Então veja a forma que você se comunica no seu dia a dia, porque é aí que você consegue pegar alguns gatilhos, algumas travas que podem estar travando o seu profissional, o seu dinheiro, sua prosperidade. Vamos lá. Então, vamos fazer nosso exercício de hoje. Pode fechar os seus olhos. Quem estiver segurando o celular, apoia em algum lugar. Agora é o momento de relaxar, não precisa me ver, só me ouvir. Então, apoie o celular em algum lugar e respira. Vai respirando bem tranquilamente, se conectando com você, com a sua razão, que são aqueles pensamentos que querem vir a todo custo, aquela mente acelerada de será que eu vou conseguir relaxar? Ai, tem coisa para fazer, tal. E com a sua emoção, algo que muitas vezes dá tanto medo de olhar. O sentir. Aquilo que acontece de mais profundo dentro de nós. E que às vezes a gente se desconectou. Então se conecta nesse momento com o seu sentir. Presta atenção na sua respiração. Se conecta com o seu eu. Veja como é estar você com você mesma. Como você se sente, é gostoso, vem aceleração, vem pensamentos. Só perceba. Não tem certo e não tem errado. É importante você se perceber. Porque o dinheiro ele é energia de vida. E a vida começa dentro de nós. A gente se conectando com a gente mesmo, se percebendo, se sentindo. A vida precisa fazer sentido. Para fazer sentido, a gente precisa se permitir sentir. Isso. Respira. Agora, nesse momento, imagina que na sua frente, ainda de olhos fechados, está o dinheiro, a prosperidade, a abundância, da forma que aparecer para você, porque para o nosso sentir não tem algo cartesiano, racional, não, é da forma que vier, aceita. Imagina que aí na sua frente está o dinheiro. E que você olha para ele. Como que é para você olhar para esse dinheiro, ainda de olhos fechados? Você consegue olhar? Qual é a sensação? É acessível? Gera algum desconforto? É gostoso?
como é olhar para esse dinheiro. Isso, só perceba. Veja como fica o seu corpo. E ainda de olhos fechados, imagina que atrás de você está a sua mãe. Aquela que te carregou no ventre por meses, por 7, 8, 9 meses. Imagina que ainda de olhos fechados você olha para trás e olha para ela. Como que fica seu corpo, seus pensamentos, ao ter atrás de você a sua mãe e na sua frente o dinheiro. Imagina que você olha para sua mãe e diz assim para ela: só agora eu te vejo, mãe, da forma que você é. Foi o suficiente, mãe. Eu recebo a vida que veio através de você. E olha nos olhos dela, imagina que você vai olhando nos olhos dela, independente de como foi ou é sua relação com ela hoje. Essa mulher arriscou a vida para você nascer. Olha para ela e recebe essa vida. Da forma que você sentir, da forma que você der conta nesse momento. E quando você se sentir pronta, pronto, vira de frente novamente, olha para o dinheiro e veja como que fica agora. Olhar para esse dinheiro. Percebe se tem alguma coisa diferente, como fica o seu corpo. E diz para o dinheiro, ainda de olhos fechados: agora eu te vejo. Agora eu começo a te olhar com bons olhos. Meu dinheiro. Minha vida, meu trabalho, minha prosperidade. E se você puder, ainda de olhos fechados, falar essas frases em voz alta, no ambiente que você está, diga, se não, assim que você puder, repita. Meu dinheiro, minha vida, minha prosperidade, meu trabalho. Agora eu posso. Isso, olha mais um pouquinho para o dinheiro. Isso, e no seu tempo, e de uma forma bem gentil, pode abrir os seus olhos, voltar para o aqui e agora, aqui comigo. E quem sentir no coração pode compartilhar como foi fazer esse movimento. Foi um pequeno passo, bem curtinho, para que você possa começar a olhar para o dinheiro, para a sua origem, para a sua história, para você, de uma forma diferente. Porque tudo começa dentro de nós. Eu atendo muitas pessoas e muita coisa relacionada à carreira, a sucesso,
pessoas que já fizeram um monte de curso, já leram um monte de livro e que muitas vezes já estão exaustas, enfim. E nunca é sobre isso. É claro que saber é importante, é claro que técnica é importante. Eu já fiz cursos e já li sobre estratégia de vendas, sobre gatilhos mentais, posicionamento, enfim, sei fazer tudo isso e ajudo também nesse processo. Só que se a gente não trabalha aqui dentro, e de verdade, não o que a gente fala, não é sobre o que você fala, é sobre o que você sente. Porque quando deita a cabeça no travesseiro, só a gente sabe os nossos monstros, os nossos fantasmas, as nossas sombras. Porque todos nós temos as nossas sombras. Me deu uma saudade e raiva dela não estar aqui. Por coincidência, o dinheiro não está aqui. E é começar a olhar. E é muito importante, Jep, isso que você falou, porque você conectou a saudade com a raiva, né? E é justamente isso, quando a gente sente raiva, né, desse movimento que a gente fez com relação à mãe, é a criança falando assim, caramba, eu te amo tanto e você não tava ali. E você não tá ali. Quando eu tento provar algo, é porque eu te amo tanto que eu quero provar o quanto eu sou capaz, o quanto eu sou uma boa menina, um bom menino. E aí, se eu não olho para isso com carinho, acontece essa coincidência. E aí, se necessário, faz esse movimento de novo. Na segunda, no nosso workshop, a gente vai aprofundar, a gente vai ter um tempo maior para trabalhar tudo isso. Precisa fazer a inscrição porque o workshop vai ser pelo Zoom, para eu conseguir ver o rosto de vocês. E a gente vai ter exercícios, o workshop não vai ficar gravado. Então precisa estar no dia, às 7 horas da noite, para participar, para a gente poder trabalhar. Para que cada um consiga olhar para sua história com carinho, porque se a gente não resolve essas questões, isso se reflete no nosso dinheiro, nas relações no trabalho, nas relações com as pessoas. Porque às vezes eu vou exigir dos outros aquilo que eu sinto que faltou lá atrás e o outro nem culpa disso tem. Então acolham isso no coração. E Jep, fale em voz alta. Eu senti muito a sua falta. Você fez muita falta pra mim, mãe. E agora eu me rendo. Porque quando a gente começa a fazer esse movimento de tô com raiva porque eu senti falta, eu tô com raiva porque eu queria que ela dissesse que tinha orgulho de mim, eu tô com raiva, pronto. A gente para de ter um conflito com a gente mesmo. Então, acolham tudo isso. Espero vocês no workshop. Não deixa para se inscrever depois, porque quando a gente deixa para depois, a gente não faz mais. Não vai ficar gravado. E vai ser muito mais profundo, que a gente vai ter um tempo maior. Lá no Zoom tem toda uma estrutura pra gente conseguir trabalhar. Espero vocês lá. Quem não conseguir achar na bio, manda um direct. Eu te passo o link para você fazer sua inscrição. Uma ótima tarde para vocês. A gente se vê amanhã, 1h da tarde de novo, para falar sobre autoconfiança e merecimento. Será que você se ama o suficiente para fazer dinheiro por você? Será que realmente você sente que merece? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Que bom, Jep, fico feliz. Sinta-se abraçada, viu? Um beijo, gente. Tchau, tchau.